Olá! Na aula 47 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal, trataremos da seção 8.5 do capítulo 8, que enfrenta um dos temas mais densos e conceitualmente reveladores do livro. Aqui, a TNT enfrenta um problema antigo e ainda mal resolvido da física fundamental: o estatuto ontológico das chamadas constantes universais. Tradicionalmente, constantes como a constante de estrutura fina, a constante de Boltzmann e a carga elétrica elementar são tratadas como números empíricos, obtidos por medição, mas sem explicação estrutural mais profunda. Elas funcionam, mas permanecem, em grande medida, inexplicadas. A proposta da TNT é clara e radical. Essas constantes não são parâmetros arbitrários colados à natureza, nem simples conversores de unidades. Elas são assinaturas funcionais de regimes de estabilidade da rede temporal. Em outras palavras, cada uma dessas constantes expressa um limite, uma proporção ou um custo mínimo associado à manutenção de padrões específicos de coerência projetável. Elas dizem respeito não ao quanto de algo existe, mas a como a rede consegue sustentar certos tipos de organização sem colapsar. A TNT começa destacando um ponto fundamental. Se constantes como a velocidade da luz, a constante de Planck e a constante gravitacional organizam os grandes regimes da física, ou seja, o regime relativístico, quântico e gravitacional, então a constante de estrutura fina, a constante de Boltzmann e a carga elementar operam em um nível mais fino, regulando como esses regimes se articulam internamente. Elas não definem novos mundos físicos, mas estabilizam as transições e acoplamentos dentro do mundo projetado. Tomemos primeiro a constante de estrutura fina. Na TNT, ela deixa de ser um número misterioso que mede a força do eletromagnetismo, digamos assim, e passa a ter uma leitura funcional precisa. Na TNT, a constante de estrutura fina expressa a fração do orçamento de coerência que a rede temporal pode dedicar ao acoplamento eletromagnético sem comprometer a estabilidade da projeção. O que chamamos de interação eletromagnética exige da rede um custo específico de alinhamento de fases e de manutenção de estrutura espectral. A constante de estrutura fina quantifica exatamente esse custo relativo, ou seja, quanto da coerência total disponível precisa ser mobilizado para que o eletromagnetismo exista de forma estável. O ponto notável, e que também se mostra conceitualmente muito elegante, é que essa razão é universal. Não depende da distância, do sistema físico ou do observador. Isso indica que a rede temporal reserva apenas uma pequena parcela de sua capacidade de coerência para esse tipo de acoplamento, preservando o restante para outras dinâmicas possíveis. O valor numérico da constante de estrutura fina é famoso. Trata-se de um valor próximo de 1 dividido por 137. É um número adimensional sem uma explicação precisa na física tradicional. Na TN, esse valor deixa de ser um enigma numerológico e passa a ser lido como um limiar funcional de estabilidade. Na leitura da teoria do nó temporal, esse valor numérico da constante de estrutura fina, que não tem nada de místico ou enigmático, indica que aproximadamente 0,73% da capacidade mínima de coerência projetável da rede temporal pode ser dedicada, de forma estável, ao canal eletromagnético. Trata-se de uma fração funcional do orçamento de coerência que a rede temporal consegue sustentar para alinhamento de fase e estrutura espectral eletromagnética sem comprometer a estabilidade global da projeção. Por isso, na TNT, o número 1 dividido por 137 deixa de ser um acidente empírico e passa a ser um limiar estrutural. Se essa fração fosse significativamente maior, a coerência global colapsaria. Se fosse menor, o eletromagnetismo não se sustentaria como interação estável. Um exemplo prático
e fisicamente concreto do uso desse 0,73% da capacidade de coerência aparece na estabilidade dos átomos, em particular no átomo de hidrogênio. Na leitura da TNT, o elétron ligado ao próton só consegue manter uma órbita estável, ou, mais precisamente, um estado ligado estável, porque a rede temporal consegue alocar continuamente cerca de 0,73% do seu orçamento mínimo de coerência projetável para sustentar o acoplamento eletromagnético entre os dois modos espectrais. Essa fração é usada para manter alinhamento de fase, regularidade espectral e fechamento coerente dos laços internos que dão origem ao que projetamos como campo elétrico e níveis de energia. Se esse percentual fosse maior, a rede teria de sacrificar coerência em outros canais. O sistema se tornaria instável, com colapsos ou transições não sustentáveis. Se fosse menor, o acoplamento não seria suficiente para manter estados ligados e átomos simplesmente não existiriam. Assim, cada átomo estável que existe é, na prática, um uso local e contínuo desses 0,73% de coerência para manter o eletromagnetismo funcionando exatamente no limiar que permite matéria organizada, química e, em última instância, estruturas complexas. É um número adimensional, sem uma explicação precisa na física tradicional. Na TN, esse valor deixa de ser um enigma numerológico e passa a ser lido como um limiar funcional de estabilidade. E para tratar da constante de Boltzmann, a TNT promove uma mudança conceitual profunda no significado de temperatura. Em vez de associá-la vagamente à agitação térmica, a TNT a interpreta como uma taxa de redistribuição espectral da coerência em um domínio da rede. Temperatura mede quão rapidamente os estados coerentes estão sendo reorganizados. A constante de Boltzmann, nesse contexto, não é um fator de conversão arbitrário entre energia e temperatura, mas o parâmetro que traduz essa redistribuição funcional em termos de energia projetada. Isso tem uma consequência importante. O calor deixa de ser tratado como uma substância ou como um ruído externo e passa a ser compreendido como flutuação coerente reorganizável, compatível com regimes de equilíbrio ou desequilíbrio funcional da rede. A constante de Boltzmann fixa, portanto, a escala na qual a rede tolera essas flutuações sem perder a projetabilidade. Por fim, abordaremos também a carga elétrica elementar. Na TNT, a carga não é apenas uma propriedade intrínseca das partículas, mas a expressão de um requisito topológico mínimo para que certos modos espectrais consigam curvar localmente a coerência da rede. Um modo carregado é aquele capaz de induzir uma reorganização estável da coerência ao seu redor, produzindo aquilo que interpretamos como campo. A carga elementar fixa, assim, o quantum mínimo dessa capacidade de curvatura funcional. Abaixo desse limiar, o modo não se sustenta. Acima dele, a rede entra em regimes instáveis. O que a TNT estabelece, portanto, é uma mudança profunda de estatuto. Constantes físicas, portanto, deixam de ser números misteriosos ajustados pela natureza e passam a ser marcadores estruturais da arquitetura da rede temporal. Elas indicam até onde a coerência pode ser esticada, redistribuída ou curvada sem ruptura. Com isso, a TNT não apenas explica por que essas constantes têm os valores que têm, mas mostra por que elas não poderiam ser muito diferentes, sob pena de o próprio mundo projetado deixar de existir. Em seguida, veremos como essas leituras se unem em um exemplo físico concreto, mostrando que essas constantes não atuam isoladamente, mas como diferentes faces de um mesmo mecanismo de estabilidade funcional da realidade.
Agora, analisemos mais detalhadamente o exemplo do átomo de hidrogênio. A TNT faz exatamente aquilo que uma boa teoria fundamental precisa fazer. Ela pega essas três constantes que costumam aparecer separadas em livros distintos: a constante de estrutura fina no eletromagnetismo, a constante de Boltzmann na termodinâmica estatística e a carga elétrica elementar na física de partículas, e as faz convergir, sem artifícios, num fenômeno físico único: a estabilidade do átomo de hidrogênio em um ambiente astrofísico típico, com temperatura da ordem de 6.000 kelvins. A TNT procura mostrar como essas três constantes governam juntas o mesmo processo porque, na verdade, elas são três faces de uma mesma realidade funcional, isto é, o custo e o limite de manter coerência projetável entre modos espectrais. Na linguagem da TNT, o estado ligado elétron-próton é descrito como dois nós, cuja ligação eletromagnética é quantificada por um índice de coerência do canal eletromagnético. Observe que não se trata de uma força no sentido clássico, mas a razão entre a ação efetivamente usada para manter o canal eletromagnético aberto e a ação máxima permitida por passo de projeção estável. E aqui vem o ponto decisivo do exemplo. Para o modo de fase global dos campos, a TNT afirma que essa fração fixa coincide com o valor numérico da constante de estrutura fina, isto é, 1 dividido por 137. A consequência conceitual é de grande alcance. O que a física tradicional trata como um número adimensional misterioso passa a ser lido como uma cota de orçamento. Em outras palavras, a rede temporal precisa reservar uma pequena fração do seu pacote mínimo de projetabilidade para sustentar o acoplamento eletromagnético, e essa fração é universal, não depende da geometria do sistema, nem do tamanho do átomo, nem do meio. Vale em moléculas, metais ou plasmas. A TNT explicita isso de forma direta. Ou seja, a rede destina cerca de 0,73% desse pacote mínimo para manter coerência eletromagnética, deixando o restante livre para outras componentes dinâmicas como cinética, vibrações e reorganizações internas diversas. Em seguida, a TNT conecta essa cota ao segundo papel do canal eletromagnético no hidrogênio. A energia de ligação não surge como um número dado, mas como leitura projetada de um saldo funcional. O texto aponta que o valor clássico do nível fundamental, cerca de 13,6 electronvolts, é reinterpretado como a medida de quanta ação funcional o canal eletromagnético precisou entregar para manter a coerência do par elétron-próton abaixo do limiar de liberdade projetiva, energia negativa. Aqui não é mágica matemática, é custo de coerência estabilizada. A terceira constante, isto é, a carga elétrica fundamental, entra nesse jogo quando a TNT discute por que a ligação tem um raio característico. A carga elementar passa a fixar um raio funcional mínimo, no qual a curvatura de coerência em torno do próton se estabiliza sem ultrapassar um limiar crítico de desconexão. Nesta aula, o que você deve fixar é isto. Na TNT, a carga elétrica fundamental não é só a unidade da carga, é o parâmetro que ancora a intensidade mínima de acoplamento coerente capaz de sustentar um modo carregado sob projeção estável. Se esse valor fosse outro, esse raio mudaria e a estabilidade do hidrogênio falharia, e com ela, toda a química que depende desse alicerce colapsaria. E quanto à constante de Boltzmann, é aqui que a TNT costura eletromagnetismo e termodinâmica numa única linguagem. Recordemos que a TNT redefine temperatura como taxa de redistribuição espectral entre estados projetáveis que permanecem coerentes na região. Nesse contexto, a constante de Boltzmann marca a conversão dessa redistribuição em energia projetada, sem supor calor como entidade,
Trata-se de flutuação espectral reorganizável sob estabilidade local. O exemplo astrofísico nos faz perguntar: a 6.000 kelvins, a agitação térmica é suficiente para ionizar massivamente o hidrogênio? A TNT usa o quadro clássico como referência e faz a leitura funcional, mostrando que nessa temperatura, o pacote térmico por modo é muito menor que o custo funcional da ligação. A TNT resume isso dizendo que faltam dezenas desses pacotes térmicos para quebrar a ligação, razão pela qual a imensa maioria dos átomos permanece neutra em condições estelares típicas e o canal eletromagnético não entra em regime de ruptura, ou seja, a constante de estrutura fina não quebra, digamos assim, e o hidrogênio sobrevive. A síntese final desta aula é a seguinte: a constante de estrutura fina é a cota de ação que o canal eletromagnético retira do orçamento total de coerência, e a carga elétrica fundamental mede a curvatura local necessária para sustentar essa cota e fixa o raio característico do acoplamento. Já a constante de Boltzmann conecta a estatística à ação funcional, dizendo quantos pacotes por modo a temperatura fornece e, portanto, até onde a ligação resiste. E, por fim, concluímos esta aula indo além desse exemplo. Podemos afirmar que o mesmo raciocínio pode ser transportado para plasma interestelar, semicondutores ou núcleos atômicos, mantendo compatibilidade com observações, justamente porque a TNT não está simplesmente encaixando números, mas expondo por que esses números precisam ser esses e não outros, ao unificar eletromagnetismo, termodinâmica e quantização sob uma única gramática, ou seja, a coerência funcional da rede temporal. Com isso, finalizamos esta aula. Se o assunto despertou o seu interesse, considere se inscrever em nosso canal. Até a próxima aula.